Watanabe, Stephanie Kagamotti, eu, Vitória Luz e a Guilherme Jenner. A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia que causa a alteração morfológica das hemácias. Ela é uma doença autossômica recessiva do braço curto do cromossomo 11 no locus 15.5. Ocorre uma mutação pontual no sexto códon e ocorre a troca de uma adenina e uma timina. E isso acarreta na substituição do ácido glutâmico por uma valina. Acredita-se que a anemia falciforme ela é uma evolução adaptativa porque ela tem alta relação com a malária. Aqui a gente tem um quadro com os principais quadros clínicos, dos sinais e sintomas das diferentes fases da vida, e a gente pode ver que a síndrome torácica aguda é a principal causa, é a segunda maior causa de internação desses pacientes e também a principal causa de óbito. O objetivo do nosso trabalho é estudar a patogênese da anemia falciforme e os eventos que levam ao desenvolvimento da síndrome torácica aguda. A gente fez uma revisão bibliográfica narrativa com foco no método de pesquisa qualitativa. Nós realizamos pesquisas em bibliotecas e plataformas online, como o Celta, PubMed e Google Acadêmico, além de consulta dos livros da biblioteca do Centro Universitário São Camilo. Bom, aqui a gente tem um casal heterozigoto, que eles têm o traço falciforme e eles são assintomáticos. Eles têm 50% de chance de ter filhos com traço falciforme, 25% de chance de ter filhos homozigotos sem a doença e 25% de chance de ter filhos homozigotos para anemia falciforme. Bom, a hemoglobina é uma proteína conjugada presente nos eritrócitos dos mamíferos que tem a principal função de transporte de oxigênio. Aqui a gente tem uma tabela dos tipos de hemoglobina do adulto saudável e as suas porcentagens. Então, o indivíduo saudável tem 96 a 98% de hemoglobina A e 0,5% de hemoglobina fetal. A hemoglobina é formada por a parte proteica de 4 globinas, que são as cadeias alfa e as duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Dentro de cada cadeia tem um grupo M. No grupo N tem um átomo de ferro ligado com a protoporfirina 9 e é nessa região que se liga um átomo de oxigênio. Bom, quando nós inspiramos, o O2 que vai para os nossos alvéolos pulmonares, eles vão se difundir por diferença parcial da pressão de O2, que é a P de O2, para os capilares pulmonares. Isso ocorre porque a pressão dos alvéolos é muito maior do que a pressão dos capilares pulmonares. Nesse momento, o pH intracelular do pulmão é de 7,6. Esse pH é o pH que faz com que a hemoglobina tenha afinidade pelo oxigênio. Então, o oxigênio se liga em hemoglobina e essa hemoglobina vai circular pelo corpo e vai ser metabolizada nos tecidos periféricos e formar o CO2. Quando forma o CO2, o pH vai de 7,6 vai para 7,2. E isso faz também com que ocorra a pressão parcial de CO2, porque nos tecidos é maior do que a pressão parcial dos capilares. Então, o CO2 é difundido também para os capilares e ele vai a hemoglobina vai se desassociar do O2, vai se associar com o CO2 e vai ser eliminado pelo gás carbônico na respiração. Bom, as hemácias do paciente com anemia falciforme, elas, a princípio, elas são normais e elas falcizam e desfalcizam. Isso ocorre por conta de... Só que... quando o O2 está alto, que é nos pulmões, a hemácia está normal. Nos tecidos, ela vai falcizar, porque a concentração de O2 vai reduzir. Isso ocorre porque formam grandes polímeros, a hemoglobina forma grandes polímeros e eles vão deformar as hemácias. Uma hemoglobina se liga com a fenilalanina e valina. A valina se liga à fenilalanina da hemoglobina mais próxima. Então aqui a gente tem uma microscopia óptica de uma pessoa com anemia falciforme.
falciforme? A gente pode ver que ela tem uma hemácia falsizada e as outras não, porque essas daqui ainda não passaram pela fase irreversível. Como a anemia falciforme, ela não é diagnosticada nos primeiros meses, não é sintomática nos primeiros meses de vida, ela foi incluída no Programa Nacional de Triagem, que é o teste do pezinho, que também tem esse exame. Outra forma de ajudar no diagnóstico é a eletroforese em gel em agarose de pH alcalino. Nesse exame, a gente pode ver que as diferenças de carga. Então, a valina, que é o aminoácido neutro, ela migra em posição intermediária. E o ácido glutâmico, que está presente na hemoglobina normal, tem uma carga negativa. Então, aqui a gente pode ver o paciente normal, com a carga negativa aqui, e esse paciente com um traço falciforme, que ele fica no intermediário. Bom, como a anemia falciforme faz com que ocorra a substituição do ácido glutâmico pela valina, a valina, para formar o que dá a forma de foice para as hemácias é porque a valina de uma hemoglobina passa a interagir com receptores de fenilalanina de outra hemoglobina, porque você está alterando a carga das hemoglobinas. Inicialmente, o afoiçamento da anemia falciforme, como dito anteriormente, ele é reversível. Só que como vai ocorrendo muitas vezes, acaba gerando uma lesão permanente na membrana celular das hemácias e essa lesão faz com que a falcização ela seja irreversível. Essa falcização irreversível, ela causa diversas anormalidades na hemácia. Dentre elas, a hemácia ela perde a capacidade de efetuar transportes de íons de forma correta. A gente tem a exposição de moléculas de adesão na superfície da hemácia e, além disso, vai ocorrer a oxidação da hemoglobina, formando o superóxido. Isso acontece devido quando o ferro se une ao grupo M, ele tem que transferir um grupo de elétrons. E na anemia falciforme, a gente tem um defeito, uma anormalidade na enzima que é responsável por transformar esses superóxidos. Por isso, a hemoglobina vai ser oxidada. Essas alterações podem acarretar que a hemácia entre em hemólise, ou também pode acarretar para o paciente a vasoclusão. A hemólise pode acarretar anemia e a vasoclusão causar uma situação de hipóxia no paciente. Situações de hipóxia, como a gente já sabe, diminui a concentração de oxigênio para aquela região. Aqui a gente tem a representação de como que ocorre uma vasoclusão e a gente vai analisar a parte das moléculas de adesão. Então a gente tem aqui o endotélio vascular e uma hemácia. Como as lesões na membrana faz com que as hemácias expressem em na sua membrana, proteínas de adesão, a gente analisou que tem duas principais proteínas que é responsável pela adesão da hemácia no endotélio vascular. Uma delas é a fosfatidilcerina, que ela é um lipídio que nas células normais, em hemácias, está presente dentro das hemácias. Ela tem que estar presente em grande quantidade internamente. Como ocorre a lesão da membrana, ela passa a ser expressa externamente na hemácia. E ela vai aderir com a molécula de adesão chamada vitronectina. E a gente também tem outra molécula de adesão, que a sigla dela é BCCAM/LU, que ela é responsável por fazer adesão de célula a célula e também, além disso, de célula à matriz extracelular. Ou seja, ela adere também na lâmina basal do endotélio vascular. Aqui, então, como dito anteriormente, a gente tem em a adesão das hemácias e em 2 o processo de hemólise. Quando a gente tem hemoglobina livre no sangue, a hemoglobina ela vai inativar o óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um cofator de uma reação que faz a vasodilatação dos vasos. Então, como ele está inativado, isso vai promover também a vasoconstrição. Além disso, pacientes falciformes têm uma produção de EROS, que são produtos de oxigênios que causam danos na membrana,
e começa a lesar o endotélio vascular. Quando lesa o endotélio vascular, as células do endotélio elas passam a ser ativadas produzindo o cofator, a enzima endotelina. Endotelina também é uma proteína que faz a vasoconstrição do músculo, do vaso, perdão. Além disso, como o endotélio vascular está lesado, vai ocorrer a adesão de vários leucócitos e vai atrair para a região também muitas plaquetas. Isso vai fazendo com que cada vez mais o lúmen seja estreito, fique mais estreito, provocando a vasoclusão. A vasoclusão gera hipóxia e hipóxia naquele tecido vai diminuir processos metabólicos dependentes de oxigênio. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da fermentação lática para aquela região onde está ocorrendo a oclusão. Esse aumento de fermentação vai provocar o aumento de íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio vai fazer com que haja uma redução do pH, que é característico de um distúrbio metabólico, ou seja, vai ocorrer uma acidose metabólica. A acidose metabólica, se não bem tratada, ela pode acarretar parada cardíaca. Além disso, também pode ser observado, devido à vasoclusão, uma diminuição na um aumento na P de CO2, então a gente vai ter uma maior permeabilidade de CO2 para os capilares, uma diminuição na pressão de oxigênio, porque está diminuindo a disponibilidade de oxigênio para aquele tecido, e também uma diminuição do bicarbonato de sódio, por conta da vasoclusão também. Isso é característico de uma acidose respiratória que, se não tratada, pode evoluir para o coma. A gente observou que tem 2 polimorfismos que pode aumentar a vasoclusão. Dentre deles, o polimorfismo na região promotora -308, que troca uma guanina por uma adenina do gene TNFA. Esse gene ele é responsável por produzir a citocina TNF-alfa e com esse polimorfismo a gente vai ter um aumento de TNF-alfa. TNF-alfa, por ser uma citocina inflamatória, ele vai recrutar ainda mais células de defesa para aquela região e diminuir a possibilidade de óxido nítrico, fazendo com que ocorra a vasoconstrição do endotélio vascular. Além disso, a gente também tem o polimorfismo na região promotora aqui, índice 9, onde troca uma citosina por uma timina no gene TGBO. Esse gene ele é responsável também por uma citocina que chama TGF-beta. Essa citocina também é uma citocina pró-inflamatória, só que além disso, ela também é observada para desenvolver a angiogênese. Então, pessoas que têm esse polimorfismo pode acarretar em uma formação de vasos que também pode evoluir para uma vasoclusão. Bom, a síndrome torácica aguda ela é definida pelo aparecimento de um infiltrado pulmonar de 24 horas a 72 horas depois de uma crise vasoclusiva no tórax. O paciente vai apresentar febre, falta de ar, dores ao respirar, entre outros sintomas. E a síndrome torácica aguda é um indicador para internação. Então, provavelmente, se o paciente chega no hospital e ele fala que ele tem anemia falciforme e ele está com dor no peito, ele vai ser internado. Aqui a gente tem um hemograma de um paciente de 24 anos, que ele procurou o hospital se queixando de edemas, e a gente pode ver que a hemoglobina e o hematócrito deles está baixo, isso é característico de anemia, e a leucometria e a plaquiometria estão altas, que indicam o processo de inflamação. Esse paciente foi levado para fazer uma tomografia computadorizada do tórax, e no preparo dele, ele teve uma anamnese, pesquisaram os antecedentes alérgicos do paciente, explicaram o exame para ele teve que fazer o uso de avental, colocaram ele na posição de decúbito dorsal, com simetria do tórax e os braços para cima para evitar um artefato causado pelo braço. Bom, o tomógrafo ele tem um gantry, sensores, colimadores e fonte de raio-x ionizante.
O raio-x ele é emitido em formato de leque, ele interage com o corpo do paciente e o paciente vai absorver esses raios. A absorção vai formar as escalas de cinza, que são conhecidas como escala de Higgs. Bom, e a gente pode notar que a água apresenta a hipersinal e vai formar o tom branco, a gordura hipossinal vai causar o cinza e o ar é a ausência do sinal, então vai deixar um tom preto. Foi realizado um topograma de frente em inspiração, espessuras de 1 a 2 milímetros, o corte vai do ápice do tórax até o diafragma, a quilovoltagem é de 120 a 140, a milioperagem é de 200 a 250, não há necessidade de contraste oral e a documentação é em filme com no máximo 12 imagens por folha. Então aqui a gente pode ver o raio-x do tórax do paciente, ele apresenta opacidade pulmonar difusa bilateral, poupando apenas o ápice do pulmão esquerdo. E aqui a gente tem uma imagem normal para fazer uma comparação. Aqui na tomografia a gente tem um corte axial mostrando o preenchimento alveolar difuso. E aqui a gente tem uma outra tomografia quando o paciente já estava em tratamento. Já dá para notar a melhora do paciente. E aqui é uma imagem normal. E aqui é uma imagem normal para comparar. Então o paciente ele está progredindo, mas ainda dá para ver bastante pontos com opacidade. O nosso corpo tem diversos meios para controlar a expressão de genes. Dentre eles, a gente pode observar a metilação do DNA. Nos nossos estudos, a gente observou que indivíduos com anemia falciforme têm uma quantidade de hemoglobina fetal muito maior do que indivíduos saudáveis. Isso se deve ao fato de que um indivíduo adulto saudável, quando ele nasce, o gene que produz a hemoglobina fetal, ele sofre uma metilação, ou seja, adicionados grupos metil para que aquela região seja mais difícil de ser expressa quando passa a RNA polimerase. E isso faz com que tenha diminuição de hemoglobina fetal. No indivíduo com anemia falciforme, ocorre a desmetilação do gene, ou seja, o processo contrário, ocorrendo assim um aumento da hemoglobina fetal. A gente tem alguns medicamentos que fazem com que a concentração de hemoglobina fetal em indivíduos com anemia falciforme aumente. Dentre eles, a hidroxiureia é um exemplo. Então, além disso, outro tipo de controle é os microRNAs. Nesse estudo que a gente pegou, ele comparava pacientes controles que não têm anemia falciforme com pacientes que possuem anemia falciforme. E ele observou que haviam 3 diferenças de expressão do microRNA. Dentre eles, a gente tem o microRNA 221, que ele foi menos expresso em pacientes com anemia falciforme. Esse microRNA, quando ele é menos expresso, ele favorece a diferenciação e maturação das células percussoras eritroides. Ou seja, com a diminuição, esse processo estará aumentado. Além disso, ele também observou aumento de expressão de 2 microRNAs, o 223 e o 451. O 223, ele age de forma antagônica com o fator de transcrição LMO2. Esse fator de transcrição, ele é responsável por fazer a diferenciação da célula percussora em percussor eritroide. E ele está aumentado. O 451, ele é responsável pela síntese da hemoglobina, o estudo analisou isso, e ele também atua com o fator de transcrição GATA. Só que o fator de transcrição GATA em pacientes com anemia falciforme está menos expresso. E o GATA, ele é responsável por fazer o switch de classe de hemoglobina fetal para hemoglobina normal. A terapia gênica que a gente encontrou é um ensaio clínico onde eles pegam um plasmídio contendo o gene de interesse e produzem um lentivírus que vai ser colocado
o lentivírus com gene de interesse. Aí o que acontece? Eles retiram a medula, as células hematopoéticas presentes na medula óssea do paciente e fazem com que o lentivírus infecte ela para poder o gene ser inserido. Depois disso, as células é retransfundida no paciente. No estudo, o paciente que sofreu esse processo, ele obteve muita melhora. 6 meses depois, quando comparado com o paciente não tratado, houve diminuição nos eritrócitos falcizados, houve diminuição também na hemólise e por consequência nas crises de vasoclusão, e num período de 15 meses não houve registro dele ser hospitalizado em decorrência de casos, complicações clínicas relacionadas à doença. Viviane, por direito da conclusão, por favor. Bom, concluímos que a anemia falciforme é um distúrbio monogênico a nível molecular causado por uma única mutação que produz uma doença multifatorial quando considerado o contexto clínico. Nessa doença, a alteração da hemoglobina provoca uma série de modificações celulares que podem ocasionar na vasoconstricção e, quando localizada na região torácica, ela vai levar ao desenvolvimento da síndrome torácica aguda, que é um quadro grave que necessita de maior atenção. Vamos lá, meninas? Vamos lá? Obrigada pela apresentação. Deixa eu fazer algumas colocações pontuais. Tenham muito cuidado quando vocês descreverem alguns processos importantes com os termos utilizados. Por exemplo, a hemoglobina, por grupo M, ocorre ligação de um átomo de oxigênio? Não, é uma molécula, é O2. Tá? Isso é importante. Aí vocês falaram que quando nós temos a valina presente na estrutura da hemoglobina, ela interage com receptores de fenilalanina. Não, é uma interação hidrofóbica entre cadeias laterais. Então a gente sabe o que você quis dizer, mas você não disse o que efetivamente deveria ser dito. Cuidado com os termos. O oxigênio vai para tecidos periféricos e forma CO2. Isso é correto? Então tenha cuidado, vai para lá, participa do processo de respiração celular, descarboxilação, daquela conversa toda que a gente passou o semestre falando. Existe pH intracelular do pulmão? Não, acho que vocês quiseram falar do pH do sangue que irriga tal. Muito cuidado com isso, amores. Aí apareceu uma microscopia óptica e essa é a microscopia óptica de uma pessoa. Não, eu falei, meu Deus, cadê a pessoa? Pregaço sanguíneo indicando, muito cuidado. Vocês falaram que a falsização acontece quando você tem uma redução na pressão de O2. Por que isso acontece? Quando você tem uma redução na pressão de O2, não foi isso? Você tem uma falsização? Porque nessas condições é que vai ocorrer a interação, essa interação hidrofóbica, que a valina vai passar a interagir com o receptor de fenilalanina, leucina. É certo falar esse grupo? Eu acho que vocês decoraram isso de algum lugar. No artigo que a gente usou como base, ele usava esse termo. Mas não existe receptor de fenilalanina, é interação entre cadeias laterais. Eu não sei, às vezes existe jargões de áreas específicas, por isso que eu não tenho Juliana agora. Entendeu? Óxido nítrico é cofator. Vocês falaram uma coisa bem bonita, disseram que o óxido nítrico ele vai ser reduzido quando você tem hemólise, porque ele vai se associar à hemoglobina. Aí, qual é a relevância do óxido nítrico para o processo aí? Ele é importante para quê? O que é o óxido nítrico? Aí quem apresentou, relaxa aí um pouquinho. Não, quem não apresentou, né? Quem apresentou fica quietinho. O óxido nítrico ele vai influenciar no processo de
vasoconstrição. É porque O óxido nítrico é o mais poderosíssimo vasodilatador pelo organismo. Desculpa, quando a hemoglobina é mais similar com o óxido nítrico, ocorre uma diminuição da sua biodisponibilidade. Agora, na presença do óxido nítrico, ele faz vasodilatação. Sim. Então, eu acho que ficaria bonitinho isso, sabe? Explicar porque o NO interage com a hemoglobina, porque não deve ser em qualquer lugar que ele interage. O aspecto molecular melhor ressaltado. E, assim, tem uma série de observações que meu tempo já super estourou, mas que eu tenho que corrigir. Coloca aí no slide onde você tem aumento do pH, aumento na concentração de íons H+. Por favor, queridos. A conclusão daquele jeito não rola, viu? Tem que ser um mapinha conceitual, fica muito melhor. É que a gente não sabia que podia ser feita a conclusão em toque Aqui, ou até em volta, caixinha. Entendi. Aqui, olha, quando você fala aumento da CO2 e diminuição da concentração de bicarbonato, isso não é acidose respiratória, não, é acidose mista. Tá? Acidose respiratória, se você tiver aumento na PCO2 e não alteração da concentração de bicarbonato. Se você reduz o bicarbonato, é acidose mista. Isso aí está errado também. Tá bom, amores? E senti uma super falta do porquê a hemácia falsizada é mais suscetível a danos oxidativos. Tem um monte de artigo que fala de redução na via da asperitose, formação de espécies reativas de oxigênio, e a gente viu isso aí em 2 outros quartos semestres sendo bem contemplados. Tá? Obrigada e desculpa, colegas. Vamos lá, pessoal, concordo com as colocações da professora Niara. Eu também senti, a hora que ela falou, vou começar falando, eu falei, deixa ela falar, porque eu sabia que ela ia pegar nessa parte dos termos conceituais e da forma como vocês falam, né? Porque nem tudo que a gente, quando vocês vão fazer uma apresentação, não é aquela. Vocês têm que trabalhar a linguagem que vocês vão utilizar aqui na apresentação. Em algum momento aí vocês falaram também que nos tecidos as hemácias vão falsizar. Vocês fizeram uma afirmação. É uma regra? No tecido a hemácia ela perde a molécula de oxigênio e ela vai falsizar. Regra? Não. Mas é porque no tecido tem a diminuição da concentração de O2, o que vai favorecer para não ocorrer esse favorecer, tá? Aí vocês estavam explicando sobre, em algum momento vocês começaram a falar, o diagnóstico é feito atualmente pelo teste do pezinho, e em seguida vocês mostraram uma foto de uma eletroforese alcalina. O teste do pezinho, que é feito em neonatais, para diagnóstico de doença de anemia falciforme ou transfalciforme, ele é por esse método que eles determinam? Isso. Não pode ser. Por quê? Qual que é a hemoglobina mais prevalente em crianças de até 6 meses? Hemoglobina A, hemoglobina 2 ou hemoglobina fetal? Se a gente fizer uma criança de até 6 meses, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de hemoglobina fetal por esse método. E aí, qual que é a hemoglobina fetal? Ela sofre alteração no leite falciforme? Qual é a hemoglobina que sofre alteração? A hemoglobina A. E aí, o que seria bacana vocês terem colocado lá no, acho que, deixa eu ver, depois da metodologia